E já estamos no ar em mais um Elga e Você, o nosso programa sempre com aquele compromisso de trazer informação com credibilidade. E o nosso programa de hoje está sensacional. Confere aí. Aqui vocês vão ver que a varinha ela vai entrar. E aí quando entra é porque o corpo está um pouco em desequilíbrio. E aí é um metal pesado. E na sequência, um bate-papo que está assim imperdível com a doutora Ildamena Barreto, que é especialista em radiologia e em métodos de diagnóstico por imagens das mamas. A prevenção do câncer de colo de útero já virou uma tradição entre as mulheres, né? Com certeza. É feito todo ano direitinho. É muito difícil a mulher que não faça, né? Sim. O seu preventivo, né? Que é chamado antigamente preventivo de câncer de colo de útero. Bem né? observado, doutora. E de mama ainda estamos nessa batalha. Tudo isso e muito mais aqui no Elga e Você, que já começou. E agora, em nosso programa Elga e Você, vamos ter aquele bate-papo sempre cheio de informação e hoje vamos cumprir o prometido. Estamos aqui para visitar o doutor Igor Vilela, que esteve em nosso estúdio, fez uma entrevista sensacional, que repercutiu muito, doutor. E obrigada por nos receber aqui muito bem, viu? Mais uma vez é um prazer estar com você, de novo no seu programa, né? Fico muito feliz, também agradecer a TV Pantanal. E explicar, né, o que seria a microfisioterapia, né? Que é essa técnica de terapia manual, uma técnica francesa, né, em que nós conseguimos buscar a causa, buscar a informação. É o que a gente diz muito, a causa primária. É o porquê que está acontecendo o problema. E ele pode ser de cunho somato-emocional, né, ele pode ser físico, ele pode ser traumático, ele pode ser químico e ele pode ser tóxico. Um exemplo, intoxicações de metais pesados, né? Intoxicações por alguns medicamentos. E nós vamos buscar essa informação no corpo, através de toques específicos. E assim fazendo a correção para que o corpo volte a essa informação como se fosse a informação original, né? Porque ele tá desregulado, ele está desequilibrado, ele tem uma desordem por alguma circunstância que aconteceu ao longo da jornada da vida dessa pessoa. E isso pode ser, para nós, como detemos essa técnica, ela pode ser tanto hoje, mas a causa inicial pode ter começado na vida intrauterina, pode ter começado na infância, na adolescência e até mesmo na vida adulta. Vamos dar um exemplo do qual a gente colocou um pouquinho lá no programa, no seu programa, que por exemplo, o Covid, né? Isso. Muito interessante. O Covid surgiu como uma exemplificação assim bem pertinente, né, doutor? Sim, né? Sim, o Covid, nesse caso, é o que a gente falou lá. É como se fosse o balde já estava estourando, né? Sim. E aí veio o Covid e arrebentou o balde de vez. E aí, sim, né? Os sintomas, as causas, as doenças, vocês estão vendo que mesmo às vezes pós-vacina, pós algumas coisas, nós temos outros reflexos de doenças somato-emocionais, como grandes estresses, perda de cabelo, sim, nas mulheres, né? A imunidade em alguns casos ainda não voltou completamente. E nós, como detemos não só a microfisioterapia, detemos técnicas como a leitura biológica, a terapia ortobiomolecular, que vocês vão ver aqui, né, que é um exame bem bacaninha. Hoje nós vamos mostrar tudo na prática para vocês já terem o conhecimento de como é que funciona a consulta, sim, aqui com o doutor. Doutor, eu tive uma curiosidade agora, falando do Covid. Como o senhor pontuou aí sobre o Covid, fica muito claro que como o indivíduo é único e nós somos seres que cada um com a sua, né, com seus traumas, sua vida, tudo que aconteceu com você. Então, a Covid reage de formas diferentes em cada um, né? Perfeita pergunta, que é isso que a gente traz dentro do nosso consultório, né? Por quê? Porque
A sua pergunta é a pergunta que a gente coloca no nosso consultório todos os dias. Você teve o Covid? Sim, mas você está ansioso porque para você teve essa somatização aqui, mais essa somatização quando você tinha 15 anos, mais essa somatização do seu problema com o seu trabalho, o seu problema relacional, com a sua família. Só que aí muitos falam, isso, doutor, mas isso é psicologia, né? Não, não é psicologia, por quê? Porque nós buscamos no corpo. A nossa entrada é no corpo, e o corpo que traz essa informação para nós. E aí, com as outras técnicas, se o paciente precisar de uma reposição na parte homeopática, nós temos a formação. Se precisa na parte de um floral, nós temos a formação. Se é a parte ortomolecular, nós temos a formação necessária para cada um, que é um indivíduo único, pessoal. Que é um indivíduo totalmente único. Perfeito, gente. Olha, doutor, você falou da parte ortomolecular. E eu estou vendo aqui do meu lado, eu já tenho conhecimento que o senhor me mostrou, eu já conhecia. Poderia explicar um pouquinho para a gente como é que funciona essa parte desse? É um exame? Como é que a gente poderia se referir? Na verdade, a gente fala que é uma avaliação, né? Sim. Porque o que seria, né? Então, assim, é um exame que a gente... É uma avaliação que a gente tem por biorressonância, né? Aqui nós temos metais pesados, então nós vamos ver se aquele corpo ele tem uma ressonância com esse tipo de metal pesado. Sim. Então é uma ressonância, então o corpo ele pode apresentar. E como nós temos a parte clínica e a microfisioterapia, a gente consegue ver se esse corpo tem essa questão que está desregulando. E também nós conseguimos ver a parte orgânica, então os órgãos em si. Então muitas vezes o paciente até fala, doutor, mas eu fui fazer alguns exames e não saiu nada, não tem nenhuma alteração. Mas esses exames, eles são um pouco mais sensíveis e a gente consegue ver assim, antes de sair um pouquinho na parte fisiológica. Como se antes de materializar no corpo. Exatamente. Ou virar um problema em concreto, é isso? Exatamente, perfeitamente. E aí, essas análises, nós fazemos o quê? Com a correlação clínica, que a clínica nós estudamos lá atrás é soberana. Né? O exame complementar, os outros tipos de exame é para complementar, mas a clínica é soberana. Então, muitas vezes a pessoa pode estar com uma grande fadiga, um grande cansaço, mas a sua suprarrenal, seu exame de cortisol está ok. Entendi. Fisiologicamente. E os exames laboratoriais, eles são valores de referência. E vocês podem ver que muitas vezes ele é um valor de referência alto. Sim. Uhum. Mas o paciente já está com fadiga, com cansaço, com estresse, só que o corpo ainda não desregulou fisiologicamente, mas a sintomatologia clínica dele, para nós, já passa. E aí, como nós temos essas técnicas, nós conseguimos ver um pouco antes. Entendi, doutor. Isso aí, nossa, faz muita diferença, porque você antecipa, não é verdade? Se tiver o desequilíbrio, sim, a gente consegue já prevenir antes. Falou, tá acontecendo isso, a sua clínica tá assim, né? E aí, nós conseguimos o quê? Ter uma abordagem. E tem coisas que o paciente já vem com um distúrbio mesmo fisiológico. Sim. E aí, claro, sempre dentro de uma equipe multidisciplinar, nós não fazemos nada sozinho, né? Sempre com um médico na parte integrativa, volto a dizer, né? Na parte somatoemocional, se o paciente ele tem um psicólogo, nós vamos fazendo essa integração, porque eu acho que tudo hoje... Né? A gente que foi estudar um pouquinho fora e viu algumas coisas, é muito integrativo, né? É muito integrativo, muito. E hoje a gente ainda vê algumas resistências assim da integralidade do paciente. E é isso que a gente prega. A gente quer atender, como a gente diz, a 4 mãos, né? Com o nutricionista junto, com o médico junto, com o psicólogo junto, com toda essa equipe. Porque isso nós fazemos com que o paciente, ele o quê? Ele melhore muito mais rápido. E esse é o objetivo final. Olha, com toda certeza, antes não se ouvia muito falar nessa questão de multidisciplinar. Você entender que não dá para ser segmentado, né? Você ter uma equipe que, trabalhando junta, tem muito mais êxito no tratamento, no equilíbrio desse paciente. Sim, sim. Né? Essa é a vantagem
que a gente tem e tenta levar isso, que é atender de forma integral, né? Só que isso no Brasil começou na década de 2006, 2007, mas agora que começou a ficar, e a pandemia acelerou isso mais ainda. Doutor, agora vamos, né, falar um pouquinho para quem está nos assistindo. A consulta com o senhor aqui normal, né? A gente chega, vestida com a roupa que tiver, não muda nada. E daí depois o senhor leva a gente até o senhor realmente vê alguns pontos no nosso corpo. Conta aí um pouquinho as fases pra gente. Então, as fases é assim, a gente faz a anamnese, que é a avaliação semiológica, conforme normal. A gente contamos a nossa vida. A gente vai colher algumas coisas, né? Sim. E dentro dessas coisas, dessas informações colhidas, como nós temos a técnica da leitura biológica, o seu corpo pode trazer uma informação para mim. E dentro dessa informação, eu vou saber em qual período você está tendo essa alteração biológica. Né? É como se determinadas situações emocionais se manifestassem em alguns pontos do nosso corpo? Sim e não. Né? Sim e não. Por quê? Porque quando você me traz, Igor, eu estou com uma azia. Sim. Né? Isso me remete a uma questão biológica de uma fase ativa de um conflito, de uma alteração de uma contrariedade indigesta no território com quem você relaciona. Mas só que no caso de uma mulher, ela que opera no cérebro feminino, essa área do estômago, ela está numa área masculina. Então, quando o paciente chega para mim, eu sei que a mulher não é alteração sexual, mas é uma alteração biológica de território, que é algo que ela está tendo que lutar por esse território, só que está sendo indigesto para ela. E aí, nesse caso, eu vou depois com a microfisioterapia e existem mapas específicos que os criadores fizeram que nós vamos ver. Se a questão é somatoemocional mesmo, se é uma questão de uma interação medicamentosa, por exemplo, anti-inflamatórios demais, hormônios, né? E aí nós vamos fazer uma autorregulação no corpo, ou seja, informar para o corpo, olha, está desregulado por causa disso, 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 então vamos mudar isso? E aí, se necessário, eu vou passar o quê? A avaliação ortobiomolecular. E aí, nesse caso, a gente vê, e muitas vezes no caso, a pessoa nem precisava falar que tem uma dor no estômago, falou, você tem alguma coisa no estômago? Fala, Porque acusa? Porque acusa. Olha que maravilha, minha gente. E aí, vamos à prática, doutor? Vamos sim. Então, vamos lá. Aqui a gente vai começar uma avaliação. A gente tem toques específicos que a gente vai fazer perguntas para o corpo. Né? Então aqui eu vou ver uma sobrecarga. Né? O que seu corpo está tendo de sobrecargas? Né? Então aqui a gente tem toques específicos e aqui a gente acha uma sobrecarga mesmo. Tem né? sobrecarga? Tem sobrecarga. Aqui no caso, nós vamos fazer um teste específico, igual a gente viu que o seu corpo tem uma sobrecarga aqui uma outra sobrecarga de interação medicamentosa. Então, o que é interação medicamentosa? Às vezes, algum medicamento que você entrou em contato com ele, para o seu corpo, para alguma coisa, só que o seu corpo, ele não gostou. Então, o que a gente poderia colocar aqui, semanas, 2 semanas atrás, você está um pouco mais com fadiga e cansaço. Faz um pouco de sentido isso para você? Totalmente. Aqui a gente consegue ver essas questões, né? Quando que o corpo começa a colocar esses desequilíbrios, né? E aí a gente consegue ver essas questões, porque esses mapas, eles viram que eles dividiram como se fossem 32 vias mais 2, né? 30 vias mais 2. Aqui também teve uma questão que o corpo ele não aceitou algo, né? Ele não aceitou algo e tem mais ou menos 5 anos atrás. Algo de uma direção, de novo, você vendo que tem como direção na vida? E a direção na vida é a suprarrenal. E agora vamos fazer uma análise, né, doutor, complementando o
o toque, né? Que a análise que olha, gente, mais profundamente é só particular, né, doutor? Mas vocês já conseguiram ter uma ideia e é sensacional. Eu estou adorando, tudo fez muito sentido até agora. Vamos dar sequência, doutor? Vamos lá. Então, como a gente havia falado para vocês, a gente faz a anamnese, o paciente vai falar o que aconteceu e nós vamos para a micro para buscar as causas que ocorreram esses desequilíbrios, né? Sim. Tanto físico, somatoemocional ou químico, né? Como a gente viu. A suprarrenal minha tá massacrada. Então tá um pouco de sobrecarga, né? Sim. Um pouco de sobrecarga na parte um pouco emocional e uma parte de alguma coisa que o corpo não gostou aí. Sim. Então, e aí, pessoal, nós vamos aqui fazer as análises e dentro dessa análise a gente faz análise de metais pesados, análise dos órgãos. E aí nós vamos começar com os metais pesados, né? E aí são exames bem específicos. E aí quando que o corpo ele, aqui vocês vão ver que a varinha ela vai entrar. E aí quando entra é porque o corpo está um pouco em desequilíbrio. E aí é um metal pesado. E como a gente conhece já um pouco da prática clínica, a gente sabe que muitas das vezes, né, as mulheres, né, principalmente você que trabalha no meio artístico, se maqueia quase todos os dias e todas as horas. Todos os dias, né? Quase o tempo inteiro. Quase o tempo inteiro. Então, na verdade, aqui, novamente, ele entra, né? E aqui a gente vai rastrear no corpo. Então, se a gente vai rastrear no corpo, você pode ver que aí a gente tem aqui a análise, você vê que ele entra um pouco no rosto, né? Então, aqui a gente analisa que tem alguns metais pesados que é componente desses da maquiagem, né? Então, a gente acha maravilhoso, vocês conhecem as maquiagens, mas tem substâncias que têm metais pesados, são nocivas, como níquel, cádmio, chumbo, né? E não tem como. Aí, muitos pacientes falam, doutor, mas eu não vou ter que parar de usar? Não, existem hoje substâncias específicas que a gente usa para que diminua isso no corpo e ele saia no corpo. É uma intoxicação. Exatamente. Né? Então, assim, isso está te fazendo mal? Teoricamente, não. Mas futuramente... Mas, por exemplo, se você vai fazer algum procedimento estético, o que acontece? Pode ter um pouco mais de reação. Porque você tem uma substância que ali não está o quê? Entendi. Não e ela está acumulada na pele. Que ela não acumula no sangue, ela deposita em outros canais, articulação, no fígado, na pele, né? É nos vasos, né? Então faz inchaço. Né? Então se a gente for ver agora, nós vamos ver a parte dos órgãos, né? Então aqui a gente vai ver a parte, né? Então aqui, ó, vocês veem que como ele não foi para dentro, então a parte da tireoide dela tá ok. Ai, que maravilha. Né? Estava preocupada já. Então aqui, e aí a gente vai ver o quê? Uma outra questão, que é a parte suprarrenal, que a gente olhou, né? Que a gente olhou e viu que tinha uma alteração. Né? Então quando a gente pega aqui, que é a parte suprarrenal, e aí a gente vê que entra. Então, pessoal, se a gente não tivesse feito a micro, mesmo aqui, sairia uma questão. Já teria identificado. Teria identificado. Mas, volto a dizer, se você vai fazer, às vezes, um exame, pode não sair nenhuma alteração ainda. Ou, alguns casos... Mas é algo que já está acontecendo. É uma sobrecarga no seu corpo. Sim. E aí a gente consegue olhar isso um pouco antes. E já te tratar. Entendi. Então, é o que a gente sempre diz aqui, né? Nós temos 3 ferramentas fantásticas, que é a microfisioterapia, de buscar a causa e fazer a autorregulação. A leitura biológica, de levar o paciente a entender o porquê está acontecendo isso na vida dele. Sim. Né? O porquê biologicamente está tendo essa alteração. E a parte ortobiomolecular, que eu falo que é a cereja do bolo. A gente vem e, como diz o ditado, né? Mata a cobra e mostra, né? Vai lá e é certeiro. Entendi. Porque o paciente pode ter ou pode estar ainda naquela fase ainda de desequilíbrio. E a gente vai corrigindo com essas técnicas que a gente tem e te mostrou aí
e mostrou também para o público. Mundo, maravilhoso, doutor. Nossa, eu realmente adorei, achei fantástico. E o fato de você conseguir antecipar um futuro problema, né? E tudo fluir melhor na sua vida, faz toda a diferença. Sim, sim. Então essa é a proposta que a gente trouxe, né? Aqui para Cuiabá. Hoje, graças a Deus, nós atendemos também em outras cidades, né? E que é isso, é trazer para a população ver ainda o problema e tentar tirar ainda que não virou um problema maior. Vamos dar um exemplo, nós estamos no mês do prevenção de câncer de mama. Isso. Né? Então é isso, né? Então tem várias manifestações e também recomendações para a prevenção do câncer, que é o exame do autocuidado, que é a mamografia, né? E graças a Deus também nós temos essas ferramentas que também podemos achar. E quando a gente acha, já de bate pronto, a gente fala, olha, você não quer procurar o mastologista, procurar Você dá o direcionamento também. Como a gente falou aqui antes, nós não vamos atender o paciente, aí não é a nossa alçada. Sim. Nós vamos encaminhar para o mastologista, nós vamos encaminhar para o oncologista, vamos encaminhar para o psicólogo, sim, vamos encaminhar para o nutricionista, para que podemos, mais uma vez, tratar o paciente como um todo e de forma, muitas vezes, mais rápida. Com toda certeza. E o mais importante é trazer essa consciência para as pessoas que, por mais que esteja no campo emocional ou mental, ele sempre se manifesta fisicamente, né? A gente fala assim, como dentro da microfisioterapia, um dos princípios é a embriologia, e aí eu lembro de falar um pouco isso lá no programa, e acho que isso é importante a gente reforçar, que o primeiro, né, órgão primitivo que nasceu é o intestino, né? Sim. E aí na segunda semana o tubo neural, e na terceira semana que aí nascer o que a gente fala de músculo. Mas vocês já perceberam que a gente só vai procurar algumas coisas quando está no músculo, quando está no físico? E é totalmente o contrário, a embriologia explica isso. Sim. Então nós estudamos isso lá na embriologia. Só que para algumas profissões, ela só foi ali para te dar uma noção. Nós dentro da microfisioterapia e dentro da leitura biológica, isso para nós é primordial. Sim. É primordial para os nossos estudos. Perfeito. Olha, doutor, eu estou impressionada. Deu para... a prática faz a gente compreender mais, né, como funciona a microfisioterapia. Eu estou curiosa para fazer um exame, assim, realmente, fora das câmeras. Chamou muita atenção e espero que todo mundo que esteja nos assistindo extrair um pouquinho com mais firmeza, né, doutor? Com mais propriedade do que a microfisioterapia. Viu? Obrigada mais uma vez por nos receber e até a próxima, doutor. Muito obrigado, Elga. Muito obrigado à TV Pantanal. É uma satisfação poder levar isso, né? Então já são de formação já 16 anos e já quase 8, 9 anos trabalhando somente com essa parte integrativa, né? Então isso nos faz estar feliz e poder levar para vocês aí, que é o público de casa. Muito obrigado. E vamos também contar para o nosso público que vai ter continuidade. Logo, logo, o Dr. Igor vai estar em nosso estúdio, para darmos sequência a esse trabalho que eu faço questão aí de reforçar, levar conhecimento para as pessoas que estão aí nos assistindo e é algo que transforma vidas. E é esse o nosso propósito, doutor. Olha, muito obrigado, fico feliz, né, de ter essa notícia de antemão e estarei sempre à disposição, como você mesmo disse, né, que o nosso papel aqui é mudar vidas e transformar histórias. Obrigada, doutor, mais uma vez. E o Elg, você de hoje continua. Nós vamos dar aquela paradinha, mas voltamos já e vamos diretamente ao nosso estúdio. E vamos dar sequência aqui à minha consulta.
E agora, em nosso programa Elga e Você, vamos ter aquele bate-papo com muita informação. E olha, aproveitem essa presença do programa de hoje. Doutora Ildamena Barreto, radiologista. É radiologia que fala? Radiologia? É, radiologia geral. E especialista em métodos de diagnóstico por imagem das mamas. Isso. Eu falei, eu vou fazer questão de falar toda a sua especialidade, porque estamos num mês especial e eu te agradeço muito por retornar ao nosso programa, porém é a primeira vez no estúdio, né, doutora? Sim, primeira vez no estúdio. Olha, é um prazer te receber. Prazer é meu. Muito obrigada, agradeço mais uma vez. Com certeza, a gente assim vai trazer muitas informações e, lógico, chamar essa conscientização, né, doutora? Sim. Porque estamos aqui para isso. Esse é o objetivo do Outubro Rosa. Ele foi criado para isso, né? Para chamar a atenção, né? Para conscientizar as mulheres dessa importância, né? E você trabalha diretamente com isso, diariamente? Diariamente, há muitos anos. Muita experiência, né, doutora? Muitas Graças histórias a Deus, de muitas. pessoas que passaram, e você acumula um conhecimento, assim, né? Uma vivência do dia a dia das mulheres. Isso, exatamente. Cada uma com a sua realidade. E umas acabam esquecendo de si mesmas. É verdade, muito comum. Pelo acúmulo de tanta função, que hoje nós estamos aí nesse momento de transformação. Eu acho que toda transformação traz, né, certos empecilhos, ajustes que temos que fazer, porém a saúde é em primeiro lugar, né, doutora? Sim, com certeza, né? Isso é tão importante, né? Sim. Essa preocupação, né? Então, esse mês, ele é um mês, assim, eu acho um mês muito importante, né? Tem algumas pessoas que fazem algumas críticas e tal, E falando como que, tudo na vida. Falando que é só jogo de confete, que é um mês, não é. Por que é importante, né? É um mês inteiro para a gente estar lembrando aos nossos familiares, né? As nossas amigas, as nossas parentes, primas, irmãs, né? Desse cuidado, né? Você já fez a sua prevenção, né? Sim. Você já fez esse ano? Não fez? Vamos fazer agora, no outubro, Com né? certeza. Se você já fez, ótimo. Né? É porque está ali o tempo todo te lembrando. Você dá uma distraída com os afazeres do dia a dia, de repente está lá, ó, já fez a sua prevenção. Exatamente. Já marcou os seus exames, não é verdade? Exatamente. E assim, eu estava até comentando com um rapaz que a prevenção do câncer de colo de útero já virou uma tradição entre as mulheres, né? Com certeza. É feito todo ano direitinho. É muito difícil a mulher que não faça, né? O seu preventivo, né? Que era chamado antigamente preventivo de câncer de colo de útero. Bem né? observado, doutora. E de mama ainda estamos nessa batalha, né? É um processo. É um processo, ainda estamos nessa batalha, né? Para conseguirmos esse objetivo do rastreamento. Essa relação que a doutora fez agora com o preventivo do câncer do colo de útero, ninguém nunca fez aqui, foi muito importante que eu entendi, porque nós crescemos já com as nossas mães falando, já olha, é tradição. é rotina. Já é tradição. Isso é rotina, você tem que ir fazer o preventivo. Não que isso aí, por causa do câncer do colo de útero, não, é porque tem que fazer. Era exatamente. assim, né? Então, você vê que é uma coisa que já vem inserida em você. Exatamente. E eu acredito que o trabalho do Outubro Rosa é justamente para criar esse mesmo sentimento. Sim, exatamente. Comprometimento. Comprometimento. E assim, da gente saber que existe... o autoexame, por si só, não basta. Porque o nosso objetivo é a detecção precoce, antes do câncer ser palpável, antes dele dar aqueles sintomas que vários médicos, amigos nossos, mastologistas, que já vieram aqui, queridos, né, comentaram. Quais são os sintomas, sinais e sintomas, né? Então, você pode ter uma alteração na morfologia da mama, no volume, uma alteração na pele, você pode ter uma descarga papilar, que é a saída de secreção pelo mamilo, você pode ter nodulação palpável, né? Só que isso daí são sintomas. A mulher, em qualquer idade, em qualquer fase da vida, desde criancinha até a fase da terceira idade, né? A pessoa idosa, né? Se tiver qualquer um desses sintomas, tem que procurar o seu médico, né? Ginecologista ou mastologista e tal. Mas o objetivo da saúde pública mundial, não é só no Brasil,
é detectar antes do aparecimento desses sintomas, entendeu? Perfeito, doutora. Então, assim, lógico que você fazendo o seu preventivo, muito que provavelmente você vai conseguir, se caso, né, vir a sofrer algum problema, você identificar precocemente. Porém, quando você já detecta sinais, ele já está um pouquinho mais evoluído. Sim, com certeza. Um pouquinho mais. Doutora, você vê como é que é. Todo mundo fala, nossa, autoexame. É importante. É importante, porém existe algo a necessidade antes ainda da gente antecipar esses sinais e sintomas. E como é que se faz isso? Como se faz isso, né? Não sou eu que estou inventando. Doutora, imagina. Esse daí são estudos, como o câncer de mama é muito prevalente no mundo inteiro, né? Sim. Aqui no Brasil, ele é o segundo tipo de câncer mais comum entre as mulheres. Fica atrás somente do câncer de pele não melanoma, que é um câncer super benigno, que não mata. Olha só. Então, como o de mama é o segundo, ele é o que mais mata. Entendi. O de pele não melanoma raramente mata, entendeu? Entendi. Então, é muito importante, né? A gente está tendo informações sobre isso. Esse mês é o mês assim, da divulgação, do compartilhamento dessas informações, né? Então, assim, é importante você conhecer o seu corpo, saber que a sua mama está estranha. É importantíssimo. Se isso acontecer, mesmo se você já tiver feito o seu rastreamento mamográfico, corre de novo para o médico. Entendeu? Entendi. Então é importantíssimo isso. Mas o nosso objetivo em termos de saúde pública é antecipar os sinais e sintomas. No câncer de colo de útero, é através daquele exame preventivo desagradávelzinho, Sim, né? Que a gente colhe aquele materialzinho mas celular suportável, e tal. né, doutora? Suportável. Também. Exatamente. Por uma causa, não é verdade? Uma boa causa. Na mama, para prevenção do câncer de mama, através de muitos estudos no mundo inteiro que foram feitos, né, com esse objetivo, chegou-se à conclusão que o exame, assim, o exame que se presta a um rastreamento populacional Sim. é a mamografia, entendeu? Ele é um exame maravilhoso, perfeito, 100%? Nenhum exame é. Não é, nenhum exame é. Tá? Olha só. Mas ele é um exame. Muita gente fala, eu fiz a mamografia, não detectou nada e eu estava com câncer. Ele não é 100%. Nenhum Sim. exame de imagem é 100%. Entendo. Né? Mas ele é um exame que, na grande maioria dos casos de câncer de mama, ele consegue detectar precocemente. Entendeu? Então, isso daí tem sido amplamente divulgado e tem sido recomendado que esse exame de mamografia seja feito periodicamente, né? E periodicamente, geralmente, a indicação é todo ano? Então, isso que eu ia te falar. Em alguns países, eles preferem uma vez a cada 2 anos. Aqui no Brasil, pelo Ministério da Saúde também, ele fala a partir dos 50 anos, anualmente. Os 74, me parece. Mas as entidades, Sociedade Brasileira de Mastologia, FEBRASGO, que é a Federação Brasileira de Gineco-Obstetrícia, e o CBR, que é a minha, Colégio Brasileiro de Radiologia, eles se uniram e formaram uma entidade chamada Comissão Nacional de Mamografia. Essa Comissão Nacional de Mamografia, que é composta por esses órgãos que eu respeito demais, que tem muito estudo, né? Sim. Assim, que realmente uma ampla estão cadeia. Ali, eles recomendam, como nos Estados Unidos, a partir dos 40 anos de idade, uma mamografia por ano, que é o que eu sigo, que eu recomendo para as minhas pacientes. Sim. Né? E que na minha vida pessoal, no meu caso pessoal, foi providencial. Sim, sim. Se eu tivesse esperado mais tempo, mais do que 1 ano, sim, talvez tivesse tido um problema maior. Então, assim, o meu caso específico é o caso de várias mulheres que eu acompanho. Né? Diariamente está recebendo lá no seu consultório. Então eu acho, assim, na minha opinião, eu concordo com esse esquema que é do American College of Radiology, né? O ACR, e que essas entidades, né, a Comissão Nacional de Mamografia, com essas entidades que eu te falei, eles também seguem essa recomendação. A partir dos 40 anos, uma vez por ano, uma mamografia por ano. Os pacientes que não estão sentindo absolutamente nada. Qual que é o objetivo? Igual ao preventivo do câncer de colo de útero. Tentar
pegar a doença numa fase pré-clínica, Sim. antes do aparecimento dos sintomas. Que né? muda todo o histórico, Todo né, o doutora? histórico. Hoje, por mais que a doutora falou na questão da mortalidade, que é o que mais mata, mas mata por causa não está tendo o diagnóstico precoce, né, doutora? Exatamente. Infelizmente. Infelizmente. Né? Infelizmente. As mulheres ainda não estão com essa ainda consciência. Não. Olha, a gente tem alguns dados assim, 95% dos casos dos cânceres de mama detectados em fase precoce, subclínica, tem cura. 95% tem cura quando diagnosticados precocemente. Às vezes, numa fase mais tardia, os índices de cura vão reduzindo, infelizmente, né? Então, isso é realmente muito, muito, muito importante. As mulheres que têm alguma predisposição genética maior, chuta assim, vou te fazer um quiz aqui. Um quiz? Chuta, adorei, doutora, diferente. Então, chuta, qual que é a porcentagem de cânceres de mama que tem uma predisposição genética? 15%. Eu perguntei isso hoje para a minha tecnóloga de mama que faz os exames das pacientes, né? Ela falou a mesma coisa, 15%. Não. Somente de 5 a 10%. De 5 a 10%. Apenas de 5 a 10% tem uma predisposição genética. Ou seja... Muito pouco, né, em torno doutora? de 90% não tem nenhum caso na família. É então, a primeira assim, que está lá sofrendo aquela situação. Exatamente. Fiquem atentas, né? Quais são os outros fatores envolvidos, né? Você vai me perguntar. Milhares de fatores. É uma combinação de fatores. Não é um fator só. Isolado. É isolado. Então, assim, tem o fator idade. Quanto mais idosa é a paciente, mais chance daquela célula da mama sofrer uma mutação, uma degeneração e se transformar num câncer. Tem o fator hormonal. Então, assim, mulheres que têm a gente fala assim de um hiperestrogenismo, né? Quer dizer, tem uma tendência da fase estrogênica do ciclo ser mais exacerbada, maior. Geralmente são mulheres que têm muita cólica menstrual, que têm muito fluxo menstrual, que têm quadros de dismenorreia, entendeu? Então, assim, as mulheres que têm, assim, uma tendência a ter uma fase estrogênica mais avançada, elas tem que ligar o alerta. Teriam um pouco mais. Então, assim, são uma série de fatores. Obesidade. Né? Por isso que eles fazem muito essa que a gente chama de prevenção primária, né? De estar fazendo caminhadas, corridas. Esses dias cuidar do lado físico. Lá da Oncolog e da Vida a bike, você viu? Olha, foi super legal. Eles fizeram ali no Insanos uma aula voltada para o Outubro Rosa, para prevenção, né? Sim. Quer dizer, mostrando que isso também é um tipo de prevenção primária, né? Com certeza. O rastreamento mamográfico já seria uma prevenção que a gente chama de secundária, mais voltada especificamente para o câncer de mama, né? Olha só. E seriam, então, assim, nessas mulheres que, por acaso, já tiverem esse fator familiar, né? Fator genético, né? Geralmente familiares de primeiro grau, mãe, irmã ou filha, que já tiverem o câncer de mama, algumas com... Se for fora dessa sequência, nem não é precisa. Prima, tia, geralmente Entendi. não. Bem distante. Só se tiverem muitas pessoas da mesma família. Que daí também primas, 3 primas e uma tia, entendeu? Aí vai fazendo aquelas combinações, né? Mas assim, uma tia distante não tem um risco maior do que a população em geral. Mas o importante mesmo a se dizer é o que a doutora falou. A taxa é muito baixa para você levar isso em consideração. Exatamente. Então, independente porque, disso. doutora, infelizmente, o ser humano, ele é incrível. A gente se pega fazendo essa matemática, entende? Natural, todo mundo tem muitas mulheres aí que estão nos assistindo agora. Falaram, nossa, eu pensei assim, em algum momento você pensou, eu já me pensei nisso. Fala, nossa, mas na minha família vou ficar nunca tranquila, aconteceu. Não tem ninguém. Não, muitas, isso aqui não vai acontecer comigo. Tem pessoas, assim, que é uma fase, né, do processo do câncer, quando a gente recebe o diagnóstico, assim, a primeira fase, às vezes, é de negação. Muitas mulheres chegam para mim, não é possível, doutora, a senhora está enganada. Não tem ninguém da minha família. Não acredita no diagnóstico. Exatamente. Nega. Ninguém da minha família tem isso, doutora. E é uma
ela realmente recebe a notícia ainda com aquele sentimento de... Nossa, é um impacto horroroso. Fim da vida, horroroso. uma sentença de morte E ainda. não é uma sentença de morte. E é justamente isso que nós vamos dar sequência, aqui para provar. doutora. Exatamente. Não é uma sentença de morte. Não é. Hoje em dia não é. Com certeza. E nós vamos falar sobre isso no próximo bloco. Quem já teve a oportunidade de assistir a sua primeira entrevista já vai entender sobre o que é, mas quem não, então não percam, né? Então, é aquela paradinha bem rapidinho e voltamos já já. Estamos de volta hoje com essa visita ilustre, doutora Hilda Mena Barreto. Olha, um prazer imenso, uma honra ter você aqui com a gente, com todo esse conhecimento e essa maneira, essa visão diferente, assim, porque, como eu te falei no intervalo, cada pessoa que vem aqui pontua de forma diferente. E eu acredito também que diante de tudo, de toda a sua experiência, tudo que aconteceu com você, não poderia ter outro resultado, né, doutora? Quando você passa pela situação, a sua forma de ver os acontecimentos são diferentes. Sim, com certeza, absoluta. Eu acho, assim, da outra vez eu falei isso, né? Na verdade, algo que pode ser encarado como uma maldição, às vezes é uma bênção, né? Sim. Então, assim... para mim foi uma bênção passar por tudo isso. Na época, na hora que você está passando, é uma crise muito grande. Com certeza. Ainda mais da maneira que você descobriu no acidente, não foi verdade? Eu mesma, assim, eu descobri porque eu sempre valorizei muito essa questão do rastreamento mamográfico, né? Sim. E a minha mãe já tinha tido câncer de mama, então eu era uma pessoa de um risco aumentado. Quando as pessoas têm a mãe, irmã ou filho, um parente de primeiro grau, ou até o pai, porque o homem também pode ter um câncer de mama, né? Ele deve fazer o seu rastreamento mais precocemente, geralmente 10 anos antes do aparecimento no familiar. Então, por exemplo, minha mãe teve com 45 anos, eu começo a fazer o meu rastreamento com 35 anos. Não foi o meu caso, porque minha mãe teve com 62 anos e eu tinha 36 anos na época que ela fez. E eu comecei a fazer o rastreamento com 36 anos. Eu tinha acabado de ter meu terceiro filho e eu fui fazer a primeira mamografia. Sim. Né? Porque ela tinha tido... A primeira? A minha primeira mamografia foi com 36 anos de idade. Sim, mas não foi a primeira que foi detectada? Não, foi a primeira mamografia que eu fiz. Entendi. E eu faço desde os 36 anos, todo ano. Sim. Entendeu? Religiosamente. Então, quando eu tinha 51, há 4 anos atrás, 50 para 51, eu tinha feito um ano antes, aí eu fiz aquele ano, 2017. Vai fazer 4 anos, né? 17, 18, 19, 20, 21, vai fazer 5 anos. Em março, anos. Passa tão rápido. Passa tão rápido, ainda mais que a pandemia não se perde. Em março de 2022 vai fazer 5 anos, tem 4 anos e pouco. Eu fui fazer o meu rastreamento, como todo ano, estava sentindo absolutamente nada. Perfeita. Nada. Fui fazer meu rastreamento, tá lá. Microcalcificações pleomórficas, que é uma forma de apresentação na mamografia. Sim. As microcalcificações suspeitas, elas não aparecem em nenhum outro exame, só na mamografia. E era um BRAD5, que é uma lesão altamente suspeita, já pela mamografia. Sim. Entendeu? E aí, pronto, aí começou tudo. O sentimento, que eu gosto de falar sobre isso, esse sentimento que a gente tem, porque para ver que todos nós somos humanos. Com certeza. Medo, pavor, pânico é o primeiro sentimento. Porque a pessoa fala bem assim, nossa, mas ela é uma médica que atua nessa área, está acostumada... Você esquece tudo isso. Na hora que vem aquilo, é um impacto tão grande, assim, um tiro de fuzil, assim, na sua cara, sabe? Aí é aquele medo.
entendeu? Aquele medo, ai, agora eu vou ter que perder meu cabelo, sabe? Vem É a tudo. primeira, né? Você fala, meu Deus, vai vir uma situação... Antes de morrer, eu vou perder meu cabelo. Sabe, você Sim. pensa tudo isso. E não é isso, não é mais isso. Não é mais isso, eu garanto né, doutora? que não é mais isso. Eu garanto que não é uma sentença de morte. Estou aqui para provar isso. Com toda né? certeza, doutora. E tantas outras de nós estamos aqui. O pessoal todo do MT Mama, todas elas são sobreviventes. Sim. Entendeu? Eu recebi aqui também no programa. Então, umas fofas, né? Então assim, o que isso quer dizer? Se você fizer uma detecção precoce, você tem muito mais chances de cura. Mas hoje em dia, com a medicina avançada, né, dos nossos queridos amigos mastologistas e oncologistas, com os esquemas que tem de quimioterapia e de cirurgia e tal, mesmo quando não está tão no iniciozinho, a chance de cura é muito maior do que há alguns anos atrás. Com certeza. Né? Não é uma doença que é para ser estigmatizante e não é uma sentença de morte. Com então, certeza. isso que tem que ficar bem claro. É lógico, quanto mais precoce você detectar... Essa questão, né, doutora? Melhora esse prognóstico. Quando eu recebi o resultado do meu anátomo patológico, ninguém vai entender isso, porque isso é uma coisa de nós, assim, que trabalhamos com isso. Quando eu fui no meu médico, que eu mostrei a mamografia para ele, ele falou, você sabe que isso daí tem grandes chances de ser um carcinoma in situ? Você não sabe? Esse tipo de apresentação. Eu falei, eu sei. Ele falou, então vamos fazer um exame. Aí eu fiz um exame, a biópsia e tal, e aí veio realmente carcinoma in situ, que é um carcinoma bonzinho, vamos dizer assim. Não é uma Ele não forma é dos agressiva. mais agressivos. Sim. Na verdade, até o meu médico sempre fala para mim, e vários outros médicos também que eu trabalho, oncologistas e tal, falaram, hoje em dia não devia nem mais se chamar carcinoma. É como se fosse uma lesão precursora. Entendi. É uma alteração celular, né, neoplásica e tal, que se não tratada, pode virar um carcinoma invasor, que é o mais... agressivo, né? Como foi evolui. detectado na fase, vamos dizer assim, de in situ, né? A chance de cura é São quase fantástica, 100%, né? Exatamente. Como que foi o tratamento? Uma cirurgia e uma radioterapia. Eu nem cheguei a precisar fazer a quimio. Olha que maravilha. Nem precisei. Por causa do diagnóstico precoce. Exatamente, precoce. Então, assim, a mensagem que eu sempre gosto de passar é essa. Não é uma sentença de morte. Quanto mais precoce o diagnóstico, melhor. Mais chances de cura e o tratamento menos invasivo, menos agressivo. Sim. Né? O que é o tratamento de uma paciente com carcinoma, mesmo que seja invasivo, mas pequeno, ou in situ, como era no meu caso? É uma cirurgia, uma quadrantectomia, tira um pedaço da mama. Em geral, alguns médicos já gostam até de entrar com cirurgião plástico, ou então os próprios médicos já têm essa formação também, como foi o caso do meu, de plástica, já faz tudo ali naquele procedimento. Quando dá. Às vezes não dá. Às vezes, quando é mais avançado, não dá. Mas quando é um caso assim que dá para você tirar só um quadrante, geralmente já é feita a cirurgia plástica reparadora no mesmo tempo cirúrgico, entendeu? Depois de alguns meses, 1 ou 2 meses, quando já estiver mais cicatrizadinho, você parte para a radioterapia. Num caso mais avançado, o que eu tenho visto muitas vezes, né, de tratamento, quando é um tumor maior, ou então vários focos, que podem ter na mesma mama vários focos, ou quando é um tumor maior, ou quando tem linfonodos axilares acometidos, às vezes há necessidade de fazer primeiro a quimioterapia, antes até da cirurgia, para tentar diminuir um pouco o tumor, controlar um pouquinho a agressividade dele, e aí depois parte para a cirurgia, né? São abordagens de tratamento diferentes, mas com certeza os tratamentos necessários quando o câncer é mais precoce, é detectado mais precocemente, são tratamentos mais toleráveis, mais tranquilos, menos agressivos. Então, por isso que essa responsabilidade é muito importante trazer essa consciência, falar sobre isso, dos porquês que tem esse incentivo da pessoa ter esse compromisso consigo mesma, né? De ter aquele agendamento todo ano, ir lá fazer essa mamografia. A mamografia, uma coisa que eu também queria deixar bem clara, porque isso me incomoda quando as pessoas falam para mim, eu tinha um câncer e não foi detectado na mamografia, igual eu te falei.
Desprezando É assim, ó. a eficácia, né? Existem algumas lesões que são só vistas na mamografia, como as microcalcificações, né? Vários tipos de microcalcificações. Todas as microcalcificações são suspeitas? Não. Algumas não são suspeitas, quando é espalhada e tal. As que são mais agrupadas ou as que são em distribuição segmentar ou regional é que são mais suspeitas. Sim. Né? Então, assim, esse tipo de alteração, microcalcificações, elas são vistas só na mamografia. Mas existem outros tipos de alterações que nem são vistas na mamografia e que são só vistas, por exemplo, na ultrassonografia ou que são vistas, por exemplo, só na ressonância magnética de mamas. Como eu trabalho com todos esses métodos de diagnóstico por imagem das mamas, eu sei que eles, um não substitui o outro, eles se complementam. Entendi, doutora. Como eles vão se complementar? Eu sou uma mulher que tem uma mama extremamente densa, ou seja, muita quantidade de glândula mamária, que é aquela que vai produzir leite quando a gente amamenta. Sim. Se a mama é densa, geralmente, aí eu faço a mamografia. Aí eu dou o laudo, eu coloco lá, mamas densas. Eu sou obrigada a colocar uma observaçãozinha no final. Sim. As mamas densas podem obscurecer pequenos nódulos. Então, o que isso significa? Que eu tenho que fazer também associado a algum outro exame. Por exemplo, a ultrassonografia, que é excelente para as mamas densas. Entendi. Entendeu? Então, assim, a mamografia, muitas vezes, ele é o primeiro exame. A partir dele, pode ser necessário outros exames. Uma ultrassonografia para complementar, principalmente quando a pessoa tem mamas densas. Uma ressonância magnética das mamas. Às vezes, muitas vezes, quando a lesão é suspeita, uma biópsia, para ter o diagnóstico histológico, uma confirmação se aquilo é um câncer ou não, né? Então, seria um primeiro, às vezes não é o único, às vezes existe necessidade de complementações com os outros métodos de diagnóstico por imagem das mamas. Né? Perfeito. Então, que isso fique muito claro, isso eu quero deixar muito claro aqui. Ele é um exame lindo, maravilhoso, perfeito, que vai resolver? Não, nenhum é. Com certeza. Nenhum é, né? Mas ele é um primeiro e a partir dele podem ser necessários outros. Né? O importante outras é que complementações. temos um recurso que vem aí fazendo o diagnóstico, salvando vidas, né, doutora? Isso. E é o que todo profissional aqui, médico, senta aqui e fala a mesma coisa, é importante a mamografia. Então, vai de cada uma ter esse amor próprio. Exatamente. Não é verdade, Exatamente. doutora? Entender que a omissão, o não buscar o conhecimento, colocar isso para debaixo do tapete, como falam, não vai te isentar. É muito que provavelmente vai te prejudicar. Muito, porque vai prejudicar muito. Quando descobrir, pode viver uma situação mais avançada. Né? E mais tratamento mais agressivo, mais difícil. Sofre mais, né, doutora? Pode sim, tem muita chance de cura também ainda, certeza, graças a Deus, com Deus. os recursos, né, da medicina. Mas um pouco mais de sofrimento, né, que poderia às vezes ter sido evitado. A respeito disso, eu quero falar uma coisa muito importante, não sei como que está o nosso tempo. Fica à vontade, doutora. Mas assim, dados que eu achei assim, horríveis e alarmantes da Sociedade Brasileira de Mastologia. No ano passado, por causa da pandemia, 800 mil mamografias deixaram de ser realizadas, 42% de redução do número de mamografias na rede pública do Brasil. Só. Parece que isso representou 800 mil mamografias a menos na rede pública brasileira. Sabe o que isso representa? 4 mil mulheres que não tiveram que estão com câncer e agora, não foram diagnosticadas. E que ainda não foram diagnosticadas. Então, assim, ano passado foi o ano passado, eu acho super natural o que aconteceu, todo mundo morrendo de medo. Lógico. Esse ano as coisas, agora principalmente, agora mais para o final do ano, né, do segundo semestre, as coisas estão muito mais tranquilas. Todos os serviços de saúde e diagnóstico obedecem a todas as normas de segurança em relação ao Covid. Sim. E vamos correr atrás do prejuízo. Com toda certeza, né, doutora? Existe algo muito mais importante, ainda bem que estamos vivendo aí esse momento de esperança de um efetivo pós-pandemia, né? Sim. Lógico, com todos os cuidados, cada um tendo os seus cuidados, todo mundo já aprendeu, na verdade, mas é a vida que segue. E existem outras patologias também aí que não podem ser ignoradas, né, doutora? Infelizmente. Você vê, é um número muito expressivo. Muito expressivo e, infelizmente, eu mesma
porque faço muito, né? Muitos laudos, né, de mamografia, de ressonância de mamas e tal. Eu tenho acompanhado pacientes, infelizmente, do início desse ano até agora, com quadros muito mais avançados, né, com já lesões assim, já saindo assim, Nossa, doutora. pela pele, Sim. entendeu? Já com alterações importantíssimas da pele, retrações da pele e o câncer já saindo, já sangrando. Entendi. Entendeu? Que assim, Você vê que a evolução é sofrida. com a pele retraindo e ele já saindo para fora dos limites da pele, já com sangramento, já com secreções, quer dizer, quadros assim muito avançados, infelizmente. Infelizmente. Eu acho que por conta disso. Se o câncer às vezes, menos agressivo, em um ano ele não vai fazer tudo isso. Mas se ele já é um câncer mais agressivo, em um ano ele faz isso. Nossa Senhora. Infelizmente. Então, olha, fica aí esse alerta, né, Fica. doutora? Estamos aqui querendo te agradecer mais uma vez. Eu que Por agradeço. toda essa informação, esse esclarecimento, né? E também testemunhar algo que você passou e superou. E que exemplo, tá linda, maravilhosa e ajudando Isso muita gente sua. ainda. Não, tá linda assim, com uma alegria de viver. Isso sempre, graças a Deus. E ajudando muita gente, né, doutora? Eu acho que isso daí também é importante, sabia? Essa parte emocional, né, o apoio, né, da família, do marido, Sim. dos filhos, da família toda e do médico, né? O meu médico sempre fala isso daí também é fundamental. Sim. A maneira de encarar, né? Vamos encarar. Doutora, o emocional, Tudo, seu né? estado mental e o físico são interligados, né? Então, não é separado. E ele se manifesta no físico. E sempre, eu acho que assim, qual que é a nossa mensagem hoje, né? Que a gente tem que deixar? Gente, vamos procurar, não vamos ter medo do diagnóstico. Não é uma sentença de morte. Certeza. Não é. Tem que ir fazer seus exames de rotina todo ano, doutora. Hilda, muito obrigada. Olha, a casa é sua. Muito É um obrigada, prazer querida. conversar com você. E, lógico, não só no Outubro Rosa, quero que você volte aqui ao nosso programa. Com certeza. Tá bom? Só me Combinado? convidar que eu venha. Então, tá bom. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada. Beijo, querida. E o Elgue Você de hoje fica por aqui, mas amanhã nós estamos de volta, sempre às 21h30. Perdeu algo, quer entrar em contato com a gente? Atenção, já pega o seu celular agora e aponte a sua câmera aos QR Codes que estão aí na sua tela. Vá direto ao nosso Instagram, já deixa sua mensagem, ou para o nosso canal no YouTube, reveja essa entrevista e tem um conteúdo fantástico lá te esperando. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.